Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do House of Talisha, comigo, Isabel Talisha Soares. Continuamos em português e o episódio de hoje é uma dedicatória. É um episódio que já fazia falta aqui no House of Talisha. Estou já muito repetitiva no facto de dizer que devo a escrita do Eu do Nada ao impulso do meu amigo Pedro Rolduarte, e foi ele que me deu a ideia de escrever sobre a história materna da minha família, ou a história da minha família materna, numa trajetória que fosse consonante com a história portuguesa nos últimos 2 séculos. E foi isso que eu fiz aqui no Eu do Nada, e esse impulso foi, de facto, e será sempre reconhecido ao Pedro Rolduarte. O Pedro Rolduarte, que já não está entre nós, foi um jornalista português da última metade do século XX, princípios do século XXI. Eu estou a falar um pouco já no passado, porque isto já começa a ser um monumento histórico e a presença dele e a passagem dele pelo panorama jornalístico português já é algo histórico, porque infelizmente ele já cá não está. E ele era também um cronista. Ele foi editor de revistas, era jornalista, foi apresentador de programas de televisão, depois mudou para plataformas digitais, teve o seu blog, etc. Ele era um cronista com livros como Fumo e este último, e já semi-póstumo, Não Respiro. Foi também editor e saliento uma das suas últimas aventuras pela edição de revistas, a revista, e que eu saiba, a única revista que o jornal I teve, que foi a revista Nós, e estava lá o Pedro Rolduarte na estreia do jornal I, que foi um dos últimos jornais a sair no panorama jornalístico português. E o Pedro Rolo Duarte convidou-me a contribuir com alguns artigos para estas revistas. Um destes dias trago-vos aqui as minhas contribuições para a revista Nós, que foi editada pelo Pedro Rolo Duarte, e falarei um pouquinho melhor ou mais pormenorizadamente sobre esta aventura na edição de revistas do Pedro Rolo Duarte. Hoje gostaria de vos falar um pouquinho do Pedro Rolo Duarte, cronista. E ele era um cronista da sua própria vida. Ele gostava de escrever sobre o que os seus olhos viam e sobre a sua própria percepção de fenómenos noticiosos, jornalísticos, vivenciados, etc. E os cronistas são isto, são jornalistas que falam numa primeira pessoa e que, cujo relato noticioso é moldado pela sua apreensão do real. E nesse aspecto os cronistas são também jornalistas literários. Um jornalismo literário não é um jornalismo sobre literatura, é um jornalismo feito com recurso à técnica literária. E o Pedro Rolo Duarte, em boa medida, é um jornalista literário, porque é um cronista. Aqui, em Fumo, o subtítulo é muito esclarecedor: Deixar de fumar é lixado e mais 80 lições que eu vivi. E foi um livro escrito numa altura em que ele de facto deixou de fumar. Ele deixou de fumar assim, cold blood, de um momento para o outro. Foi um querer, uma vontade que se materializou. E depois ele vai escrevendo o que é estar sem fumar e o que é que vai apreendendo na sua vida. E mais recentemente este livro, que é póstumo, já saiu depois dele morrer, e que se chama Não Respire. Tudo começou cedo demais e quando dei por isso era tarde. E é de facto o último livro do Pedro Rolo Duarte. Foi integralmente escrito por ele e depois já foi publicado póstumamente, uns meses depois de ele ter falecido, de ele ter morrido. E já não é o autógrafo dele que eu tenho aqui, é um autógrafo de um amigo dele, do Miguel Esteves Cardoso. Aqui, de facto, ainda tenho o autógrafo do meu amigo Pedro Rolo Duarte. E hoje queria ler-vos um excerto que é uma espécie de epílogo que ele nos deixou. Este livro, Não Respire, tem a ver com a sua fase final e a sua apreensão de vida durante a sua fase última, a sua fase derradeira,
e não respire é o que lhe aconteceu mais frequentemente nessa última parte de vida e que tinha a ver com os seus tratamentos e os seus exames e lhe pediam não respire para lhe poderem tirar raio-x e fazer exames. E ele usou isso no seu título. Ele tinha uma maneira muito bem disposta e muito humorística de olhar para a vida. Ele era uma pessoa muito bem disposta e acho que de certa forma via o copo sempre metade cheio em vez de metade vazio. E legou-nos algo que é uma espécie de um testamento jornalístico-literário dos seus últimos instantes, e nisso foi de uma grande generosidade. Eu lembro-me de estar absolutamente comovida e emocionada no lançamento do livro dele, com os amigos todos dele, e lembro-me do Miguel Esteves Cardoso dizer qualquer coisa como estávamos ali todos os indígenas das diversas ilhas que ele visitava. E eu senti-me de facto uma indígena numa das ilhas que era visitada pelo Pedro Rolo Duarte. E de facto foi um lançamento de livro muito emotivo no sentido de que estávamos todos muito contentes e muito felizes porque tínhamos aqui um legado escrito por alguém de quem todos gostávamos, e nesse aspecto é a positividade da vida do Pedro Rolo Duarte que ali estava. E a laia de epílogo diz o Pedro Rolo Duarte, que é quase metafórico para a sua vida: todos os livros têm um final. Este não tem. Talvez porque tenha nascido como um caderno de notas. Talvez porque uma doença que se diz terminal nem sempre afinal termina. Pelo menos já. Na ficção, o autor define um final e traça-lhe contornos. Procura evitar incoerências e coloca os seus personagens nos lugares certos do tabuleiro de jogo. Aqui não há personagens. E o tabuleiro de jogo são os dias que vivi. Agora, quando se revelou a doença e em bocados soltos de um passado que nunca quis organizar, mas me apeteceu partilhar. Disse para mim mesmo, o prazer da escrita tem este lado individualista de ser o autor a decidir tudo, incluindo o lixo como destino, se for caso disso, que dava por concluído o trabalho no dia em que a operação mais delicada estivesse resolvida e sem sequelas. É agora. Há ainda terapias que se fazem. Todos os dias nos rimos. Todos os dias damos sentido à vida. Há momentos em que me sinto cansado. Um cansaço estranho, feito de prostração. E não presta, como dizia a madrinha da minha mãe. Ao mesmo tempo, como se tivesse chegado ao fim de uma prova e não houvesse mais presente, esses momentos transformam o cansaço na banalidade de que é feito cada dia bem vivido. São afinal banais, como ter sede ou sono. Ainda que amanhã, apesar de amanhã, o futuro logo se vê. Viu-se. E de facto nós olhamos para o futuro do Pedro Rolo Duarte, e é um futuro que fica na escrita e que fica como monumento histórico da vida jornalística portuguesa, de uma parte da trajetória portuguesa, final do século XX, o princípio do século XXI. E por isso o futuro viu-se, vê-se, e há um passado que reconhecemos como meritório e digno do panorama jornalístico português. E foi assim, mais um episódio aqui no House of Talisha, algo emocional e memorabilístico e também de gratidão para com alguém que foi presença na minha vida pessoal e que me instigou à escrita, e isso não é de menos. E assim chegamos ao fim. Para sugestões e comentários, já sabem, deixem sugestões e comentários aqui no canal, subscrevam o canal, nós temos periodicamente e muito certinhamente novos episódios para vós. É sempre um gosto vir aqui, estar um pouco convosco, falar-vos, sentir esta proximidade, e já sabem, voltamos a um novo episódio brevemente. Conto convosco. Até lá!